Hoje, a gente vai mergulhar num conceito psicológico muito poderoso, que é o da imperatriz integrada. A gente vai tentar entender como essa energia do cuidado, da criação, quando ela amadurece, sabe? Ela se transforma numa força super equilibrada e consciente. Então, vamos começar por aqui, que é o coração da coisa toda. A ideia de nutrição consciente é basicamente o seguinte: em vez da gente ficar naquela gangorra de ou dar demais até se esgotar, ou de reter tudo por medo de faltar, essa energia encontra um meio termo, um ponto de equilíbrio. O cuidado para de nascer da carência e a criação não é mais uma tentativa de tapar buraco, sabe? Passa a ter medida, presença e um discernimento muito grande. Tá, mas essa é a grande pergunta, né? Beleza, o conceito é lindo, mas e na vida real, no dia a dia? Como é que uma coisa tão abstrata vira algo que a gente pode ver e sentir? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, olhando para as diferentes facetas dessa integração. Nossa primeira parada, então, é no campo das emoções e dos relacionamentos. Vamos dar uma olhada em como essa imperatriz integrada muda completamente a nossa relação com o amor, com o nosso próprio corpo e com o jeito que a gente sente as coisas. Aqui a gente vê um contraste bem nítido. De um lado, tem o que a gente pode chamar de amor-posse. Ele nasce do medo, sabe? Medo de perder. E aí ele vira controle, vira cobrança, cria aquela sensação de dívida emocional. Do outro lado, a gente tem o amor-presença. Esse é um afeto que dá base, que dá segurança, mas sem prender. Ele é todo baseado na confiança. E por isso, ele acaba incentivando a liberdade e a autonomia de quem está sendo cuidado. E essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. O objetivo de um afeto integrado não é ficar segurando a outra pessoa para garantir que ela fique. É o contrário. É oferecer o suporte, a base para que a vida dela floresça, para que ela encontre o próprio caminho. O cuidado aqui não gera dependência, ele inspira liberdade. E essa mesma lógica vale para nossa relação com o corpo e com o prazer. Com essa integração, o prazer deixa de ser uma fuga ou uma compensação e vira uma espécie de sabedoria corporal, vira um guia. O descanso passa a ser visto não como uma falha, mas como algo essencial para a gente continuar. O corpo deixa de ser esse campo de batalha, de vergonha, e passa a ser um aliado, um lugar de verdade. E isso tudo nos leva para a sensibilidade. A maturidade emocional, nesse contexto, é a capacidade de sentir as coisas com profundidade, mas sem se afogar nelas. É tipo reconhecer a emoção, dar nome, deixar ela passar, mas sem transformar aquilo num drama, sem se colocar no papel de vítima. O sentimento não sequestra a consciência, ele serve como um guia para ela. Certo, vamos em frente. Agora a gente vai ver como essa integração mexe com a nossa forma de criar e de nos valorizar. E o ponto-chave aqui é que a fonte de tudo isso muda de lugar. Ela vai para dentro. Antes dessa integração, a criatividade muitas vezes é um esforço que cansa, sabe? É aquele fazer compulsivo que vem de uma urgência de provar o próprio valor para o mundo, de buscar reconhecimento a qualquer custo. É uma criação que acaba literalmente consumindo a própria fonte de energia. Agora, com a integração, a mudança é radical. A criatividade vira um fluxo que renova, que dá vida para quem está criando. O ato de criar não drena mais energia, porque ele passa a respeitar os próprios limites, os próprios ciclos. O prazer está no processo e não só naquela cobrança maluca por resultado. E aqui está o pulo do gato. A grande transformação acontece porque a motivação muda. A criação para de nascer daquela urgência de ser validado e começa a fluir de um sentimento de abundância interna. É a expressão natural da vida que já existe ali dentro, e não mais uma busca desesperada por algo que falta. E claro que isso se conecta direto com a autoestima. A tal da autoestima enraizada é exatamente essa sensação interna de ser suficiente, de ter valor só por existir. Ela não fica na dependência da aprovação de fora. Isso cria uma base tão sólida que permite até receber afeto sem sentir culpa ou desconfiança. Essa citação é muito forte, né? Ela mostra perfeitamente a liberdade que vem junto com essa autoestima. O aplauso, o reconhecimento, tudo isso é legal, é bem-vindo, mas não é mais a condição para se sentir uma pessoa de valor. Vira um bônus e não o prêmio principal. Ok, agora que a gente já entendeu o impacto interno, vamos ver como essa energia transborda, como ela afeta o ambiente e as pessoas ao redor. Porque a luz da imperatriz não fica guardada, ela se expande. A presença dessa energia integrada tem efeitos bem claros no ambiente. Ela cria espaços seguros onde as pessoas se sentem à vontade para crescer. Como o cuidado é oferecido sem esperar um retorno, ele inspira autonomia, em vez de criar dependência. E talvez o mais bonito seja isso. Essa luz não domina, não ofusca, ela fecunda. Onde ela toca, algo novo e verdadeiro pode começar a brotar.
É super importante a gente entender que a abundância aqui não tem a ver com excesso ou com acúmulo de coisas. É uma abundância consciente, um sentimento de que se tem o suficiente. É a percepção da medida certa, do bastante que nutre. É sobre um fluxo equilibrado e não sobre ter sempre mais e mais. E como é que se pratica isso? Basicamente através de 3 movimentos essenciais. O primeiro, dar com discernimento, ou seja, com consciência, não no impulso. O segundo, receber sem culpa, reconhecendo que se é merecedor. E o terceiro, que é crucial, pausar para se nutrir, honrar os próprios ciclos de descanso e autocuidado. Certo, para a gente fechar, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e chegar na essência do que é a luz da Imperatriz Integrada, a sua verdadeira fertilidade. Esse é o princípio fundamental de tudo. Não existe cuidado, criação ou nutrição que se sustente a longo prazo se a fonte de onde tudo isso sai não for preservada. A Imperatriz Integrada entende que para gerar vida ao redor, ela precisa primeiro cuidar da vida que existe dentro dela. É simples assim. E aqui a gente chega na síntese final. A Imperatriz Integrada não precisa controlar, não precisa direcionar, não precisa provar nada. A maior força dela, o ato mais profundo, é simplesmente criar um ambiente bom o suficiente, seguro e nutritivo para que a vida, seja num projeto, numa relação ou em outra pessoa, possa florescer por conta própria na direção que ela escolher. Para terminar, fica essa reflexão. Olhando para tudo isso que a gente conversou, o afeto, a criatividade, a autoestima, a abundância, em que área da vida talvez esteja na hora de aplicar essa forma de nutrição mais consciente, mais equilibrada? A pergunta fica aí, no ar.